Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Mais uma aula nossa aqui de Física 2. Hoje a gente teve um imprevisto aí quanto à internet no dia do sábado e essa internet estava com problema na cidade inteira, impossibilitou a aula ao vivo. Então por isso eu estou deixando essa aula gravada para que vocês possam assistir ela depois, que vai ser também tema da nossa prova, que é a semana que vem. Vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre oscilações. Oscilações, então, o próprio nome dessa matéria já nos faz remeter a algo que vai de um lugar para outro e varia, né? Qual que é o valor dele. Então ele pode ir para um lado, para o outro, volta, vai de novo. Então isso é uma oscilação que a gente tem na cabeça do que é. Isso aí já é nosso terceiro tema do nosso plano de aula. A gente já viu temperatura e calor, já viu fluidos. Então a gente já sabe que na nossa prova da semana que vem vai ter a matéria de fluidos lá, Pascal, Arquimedes, e também vai ter essa primeira parte de oscilações. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai introduzir esse tema das oscilações, a gente tem que lembrar daquele sistema massa-mola. O sistema massa-mola é o seguinte. Aqui eu tenho dois locais rígidos que eu estou considerando sem atrito, esse em roxo. Eu tenho uma massa e tenho uma mola que está presa nessa massa e ligada rigidamente aqui nessa parede também. O que acontece? Você tem lá sua massa em equilíbrio, na posição de equilíbrio. Quando ela está na posição de equilíbrio, quer dizer então que você não tem força nenhuma agindo ali, né? Você está em equilíbrio e a sua posição inicial é zero. Agora, quando eu aplico uma força aqui, ó, nessa direção, comprimindo a sua mola, o que vai acontecer é que você vai sair da posição zero e vai para a posição de máxima amplitude. Então, eu vou colocar aqui, ó, sua posição é o menos A. E você vai ter, então, nesse caso, a máxima compressão possível, porque a mola está totalmente comprimida. E eu vou ter uma força da mola surgindo para o outro lado, porque a minha mola está resistindo a esse movimento. Se ela está resistindo a esse movimento, vai tender a sua massa a voltar para o estado de equilíbrio. E quando ela volta, ela vai sair da posição de menos A. Primeiro, ela passa na de equilíbrio, então sua massa vai movimentando, passa na de equilíbrio, mas só que ela não para ali, porque ela tem mais energia para ser gasta. E essa energia vai fazer com que ela chegue aqui na posição de mais A. Ou seja, seu sistema massa-mola ele vai ter uma posição de menos amplitude máxima e mais amplitude máxima. Isso aqui a gente chama de máxima de extensão. E o que acontece nesse caso é que a gente vai ter uma outra força. Então, a mola, ao invés de estar empurrando a sua massa para o lado direito, vai estar puxando a sua massa para o lado esquerdo, porque ela está distendida na sua forma máxima. Agora vamos ver outras coisas também. Então, quando a gente coloca lá aquele corpo em equilíbrio na mola, essa mola vai fazer tender o seu corpo voltar sempre à sua posição inicial, sua posição de equilíbrio. Então, esse sistema é o seguinte: as forças que estão agindo no sistema sempre vão tender a deixar a sua massa em equilíbrio. A nossa amplitude a gente vai chamar de A, que é o módulo máximo daquele deslocamento. Então, é o máximo que ela consegue para a direita e o máximo que ela consegue para a esquerda. Esse é o nosso deslocamento. Então, vamos ver aqui os casos e a decomposição de forças que acontece. Quando a gente sai da nossa posição de equilíbrio, nossa posição de equilíbrio está aqui ó, em Y, no eixo Y, em x igual a zero. Então, quer dizer que eu desloquei x para frente. Quando eu desloco x para frente, quer dizer o x é maior que zero, que o corpo está para a direita, você vai ter uma força surgindo, Fx. Essa força é a força que a mola está fazendo no seu corpo para tentar puxar de volta o seu corpo. Então, seu Fx está aqui. O que é a força mg? É a força peso para baixo
E a força N é a força normal que a sua força-peso também faz ali na superfície de contato. Outra coisa interessante é que o nosso Fx vai ser menor do que zero, porque vai estar puxando para o lado negativo do nosso referencial, porque olha aqui, ó, x para o lado direito é positivo, para o lado esquerdo é negativo, então o Fx vai ser negativo. E também vai ter uma aceleração negativa, porque já que seu Fx é negativo, sua aceleração também vai ser negativa, porque está puxando sua massa para o lado esquerdo. Já na posição zero, o que a gente tem? É um equilíbrio de forças. Então vejam que a gente tem aqui a força-peso para baixo e a força normal para cima. A aceleração vai ser zero, aqui quando estiver na posição de equilíbrio, e não tem força agindo, porque está em equilíbrio. Já no caso onde que a gente pega essa massa e movimenta ela para a esquerda, você vai comprimir a sua mola. Então quer dizer que sua mola vai fazer uma força contrária a essa compressão, então para a direita. O Fx vai ser positivo e a aceleração x também vai ser positiva. Isso quando a gente tiver um x menor do que zero. X menor do que zero quer dizer que você transferiu essa massa que estava no centro para a esquerda. Agora vamos lá. E o que a gente chama de ciclo? O ciclo vai ser uma oscilação completa. Quer dizer, então, que eu vou considerar uma oscilação completa aquela que saia de um ponto até o outro menos ponto. Seria de mais A até menos A, ou de menos A até mais A. Isso aqui seria uma oscilação. Passa aqui em menos A, foi no ponto mínimo e vai até o mais A, que é o ponto máximo. Então temos nossa oscilação. A frequência, que eu vou chamar de F, desse movimento, do movimento periódico, porque a cada período ele se repete, ou oscilatório, que ele oscila, vai de um menos ponto até um mais ponto, vai ser aquele número de oscilações em unidade de tempo. Então é como se eu te falasse assim, ó, esse sinal aqui, ele oscila 10 vezes em um segundo. Então, você teria uma frequência nesse estilo, 10 oscilações por segundo. A nossa unidade do sistema internacional é o Hertz. E o Hertz, 1 Hertz vai ser uma oscilação por segundo. Então, 10 oscilações por segundo seriam 10 Hertz. O período a gente vai chamar o tempo que demora para completar uma oscilação. Então, você sai aqui do ponto máximo, está no ponto máximo. Qual é o tempo que demora até ele voltar no ponto máximo de novo? A gente vai chamar isso aqui de período. Ou o contrário também, você sai do ponto mínimo, qual o tempo que demora para voltar no ponto mínimo? E todos os outros pontos da mesma forma. Você está aqui, ó, nesse ponto, para você voltar nesse ponto, você vai ter que chegar até aqui. Ó. Isso aqui também é um período. O seu período ele vai estar relacionado com a frequência. Então, sua frequência vai ser 1 sobre o período, ou seja, 1 sobre quantos segundos aqui que você demora para fazer isso aqui. Ou, se você isolar aqui o período, vai ter período é 1 sobre a sua frequência. Lembrando, frequência em Hertz e o seu período é em segundos. O que eu tenho aqui então? Eu tenho o meu deslocamento para cima e para baixo aqui, ó. Então quer dizer que para cima ele está na maior amplitude possível, para baixo está a menor amplitude possível. Como se eu tivesse o mais A aqui e o menos A aqui. E no eixo X vai ser o eixo do tempo, quanto tempo que eu demoro para realizar esse ciclo. Aqui um exemplo para a gente ver. Quando tem baixa frequência, quer dizer que tem poucas oscilações por segundo. Quando tem poucas oscilações por segundo, a gente vai ter um formato mais espaçado do meu sinal. Então, olha aqui o meu formato mais espaçado, quer dizer que tem menos oscilações por segundo. Quando tem uma frequência mais alta, a gente vai ter mais oscilações por segundo. Então, o seu sinal vai estar mais juntinho, mais
perto um do outro, com mais oscilações. Agora vamos lá para o movimento harmônico simples, que é a base da nossa matéria aqui de oscilações. No nosso movimento harmônico simples, a gente vai considerar um sistema massa-mola sem amortecimento. Por quê? O amortecimento tem a função de dissipar energia. E dissipar energia é justamente para a gente minguar com esse gráfico aqui, ó, com esse sinal. Nosso sinal está aqui, ó, menos A mais A, menos A mais A, menos A mais A. Quando você tem a presença de um amortecedor aqui, quer dizer então que você não vai até menos A e também não vai até mais A, porque você vai dissipar a energia no caminho. Então quer dizer que cada vez mais você vai diminuindo seu sinal até ele chegar em zero. E essa é a função do amortecedor. Agora vamos lá. Qual que é o movimento harmônico simples? A gente tem a função de deslocamento, a equação do deslocamento, a equação que descreve o seu sinal, como a sua partícula, a sua massa está vibrando e oscilando. E essa equação ela é dada aqui pela seguinte fórmula. Eu tenho x, é a minha equação da posição, ó, x de t. Quer dizer que eu consigo encontrar qual a posição dessa partícula, aqui ó, do ponto que está sendo riscado, em qualquer tempo. É xm. Xm é o quê? É o mais A ou menos A, é a sua amplitude. Olha aqui, ó, minha amplitude nesse caso eu estava chamando de x e menos x. Quer dizer então aqui ó, que essa é a sua amplitude, é o x ou menos x. Cosseno pode ser seno também, não tem problema, você pode encontrar em seno, porque ainda é uma função harmônica. Ômega t mais φ. O ômega a gente vai definir como a nossa frequência angular. Ela está relacionada com a nossa frequência. Só que aqui, ao invés de ser hertz, vai ser radianos por segundo. Radianos por segundo é quantas vezes que ela completa um ciclo no segundo. É uma outra unidade para falar sobre frequência também. E o nosso φ vai ser o nosso ângulo de fase, para a gente falar se o meu sinal está mais para frente ou mais para trás, se ele está adiantado ou se ele está defasado. Então temos aqui, ó, xm é a nossa amplitude, ômega t mais φ, eu vou chamar isso aqui tudo que está aqui dentro da fase do movimento, e o φ vai ser minha constante de fase. A frequência angular ômega, que é essa aqui, ó, ela vai ser relacionada lá com o nosso período e com a nossa frequência. Você pode calcular ela da seguinte forma. O ômega vai ser igual a 2π sobre t, ou seja, 2π dividido pelos segundos. 2π vem aqui do radiano, então sua unidade aqui é radianos por segundo. Ou você pode calcular a partir da frequência também, lembrando que o quê? A frequência é 1 sobre t, então a gente pode substituir nessa fórmula e fica 2πf, ômega 2πf. Vamos ver então o que acontece nesse nosso sistema. A gente tem aquele mesmo sistema lá que tem a posição de equilíbrio, tem a posição de menos A, depois posição de equilíbrio de novo, depois mais A. Ou o contrário, né? Quando a gente distende primeiro, ó, 1, 2, primeiro você puxa ele para cá, depois ele volta lá para a posição de menos A, depois volta para a posição de equilíbrio e continua fazendo o ciclo, sempre fazendo o ciclo. Nosso deslocamento ele é dado aqui a função x de t. Eu consigo descobrir onde que essa partícula está em qualquer instante de tempo, a partir dessa fórmula aqui. Vai ser A cosseno de ômega t mais φ. A é minha amplitude, que é a mesma coisa do xm, mesma coisa. Cosseno de ômega t, ômega, nossa frequência angular, ou nossa velocidade angular, você pode chamar dos dois. T é o nosso instante de tempo, que eu quero saber onde que essa partícula está. Então, por exemplo, se eu falar para você, eu quero saber onde que está a minha partícula no instante de 2 segundos. Você vem aqui e substitui os 2 segundos para você calcular. Isso aí. O φ vai ser a nossa fase inicial. Então temos aqui a nossa frequência, 1 sobre t, nosso ômega,
que vai ser 2πf, ou 2π sobre t, e estou apresentando aqui para vocês uma nova fórmula, porque vai se relacionar com a nossa força de mola. Porque qual que é a força da mola? A mola exerce uma força Kx, menos Kx. Essa é a força que a mola exerce na sua massa, menos Kx, força da mola. Eu posso relacionar a minha frequência angular com essa constante da minha mola. Então, eu vou calcular a partir de raiz de K sobre M. Então, essa é a minha frequência angular. Ou você pode calcular o período também, 2π raiz de K sobre M. Porque o período pode ser 2π vezes ômega. Temos aqui, então, nossa equação do deslocamento. Se a gente derivar isso aqui uma vez, se vocês lembrarem, o que acontece se eu derivo a posição? Eu tenho a minha velocidade. E se eu derivar a minha velocidade, eu vou ter minha aceleração, lá do cálculo 1 ou física 1. Então, derivando uma vez, o que a gente deriva aqui então? Ó? Derivada do cosseno é o menos seno. Então, vai ser menos seno vezes esse argumento aqui que é o ômega. Então, menos ômega xm vezes seno ômega t mais φ. Essa é a sua velocidade. E se a gente derivar isso aí de novo, a gente vai encontrar a nossa aceleração, porque derivada do seno é o cosseno, e eu vou multiplicar de novo pelo ômega. Então, o ômega vai multiplicar ômega vezes ômega, ômega quadrado, e vai ter a sua, então, aceleração. Eu vou ter aqui, então, ó, o ômega xm, que é isso aqui, ó, só o ômega xm é a amplitude. É o mesmo formato, gente. Olha aqui, ó. Tem uma amplitude que multiplica um cosseno ou seno vezes ômega t mais φ. Aqui, ó, tem uma amplitude que multiplica o seno de ômega t mais φ. E aqui também eu tenho outra amplitude. Então, eu vou chamar essa a minha amplitude de velocidade. Quer dizer que essa aqui é a sua velocidade máxima. A sua amplitude é o ponto máximo, ou mínimo. Então, essa é a sua velocidade máxima e sua velocidade mínima, o ômega xm. E o seu ômega quadrado xm vai ser sua amplitude máxima de aceleração. Beleza, vamos lá. Quando a gente tem lá a nossa massa sobre a força da mola, né, que a gente vai levar em consideração a lei de Hooke, que é menos Kx, é a força da mola, a gente define lá nossa frequência angular como a raiz de K sobre M, que a gente já viu, e o período também. Só escrevendo aqui de novo para lembrar e sintetizar tudo que a gente viu. Nosso deslocamento, então, x de t, amplitude, xm ou a, você pode escrever da forma que você quiser. Tudo o que estiver multiplicando aqui o cosseno ou seno é a sua amplitude. Essa é a sua fase, se você está defasado em fase, defasado ou adiantado, você pode ver por aqui. Sua frequência angular, radianos por segundo, tempo que é em segundos, e sua constante de fase ou ângulo. Você pode colocar isso aqui tanto em graus quanto em radiano. Mas eu recomendo trabalhar sempre em radiano. Se aqui está em radiano, pode trabalhar aqui em radiano também, para ficar mais fácil para a gente. Beleza, vamos lá. Agora vamos ver quais são as energias que estão nesse nosso sistema. Nosso sistema ele é composto por duas energias. Eu tenho energia potencial elástica e tenho a minha energia cinética. A minha energia potencial elástica, como vocês veem aqui, ó, ela está relacionada com a minha mola. Então, só tem energia quando a minha mola está comprimida ou distendida. Porque quando ela está na posição de equilíbrio, aqui ó, x igual a zero, quer dizer que eu não tenho essa energia. Por quê? Simplesmente porque se eu estou aqui na posição de equilíbrio, minha mola não está fazendo nada. Não está me puxando nem está me empurrando. E o seu x é zero, substitui aqui, dá zero. Mas só que na hora que o meu x estiver aqui no ponto mais distendido ou mais comprimido, você vai ter energia máxima,
potencial. Olha aqui, ó, gente. Energia máxima potencial. É M, que eu vou chamar aqui. Ó. É P, desculpa, gente. É P. Nossa energia máxima potencial vai estar em menos A e mais A. E ela vai diminuindo à medida que ela vai ficando perto da posição de equilíbrio. Quando ela está na posição de equilíbrio, a nossa força, a nossa energia potencial elástica é zero. Já a energia cinética tem a ver com a velocidade. Então vai ser mv² sobre 2. E nesse caso é o contrário. Quando eu estou em menos A e mais A, eu não tenho velocidade, porque eu estou trocando o sentido do meu movimento. Eu cheguei num local e estou voltando. Então, naquele instante de tempo que você está voltando, sua velocidade é zero. Então, menos A e mais A, quer dizer, aqui ó, no A e no menos A, sua energia cinética é zero. E ela é máxima quando está passando no ponto médio. O ponto médio é onde que a gente tem nossa maior energia. Beleza. A gente viu essas duas energias aí, energia cinética e energia potencial. A gente tem que saber que a energia total desse sistema, que eu chamo de energia mecânica, é a soma das duas. Então, energia mecânica, que é essa em azul escuro aqui, ó, vai ser energia potencial mais energia cinética. Que eu vou estar escrito aqui, ó, energia mecânica é sua energia cinética mais a potencial. Isso aqui vem do inglês, essas letras aqui. Mas essa aqui é a cinética, o K, de Kinect, e a potencial, que a gente vai falar que é o U. Sua energia cinética, então, é mv² sobre 2. O que eu estou fazendo aqui? Gente, olha aqui, ó. Estou substituindo pelo o meu V. Lá que eu já tinha, ó, por esse meu V aqui, ó. Coloco ele ali dentro. Coloco o meu V aqui dentro. mv² sobre 2. E também vou ter a minha energia potencial, que é o kx² sobre 2. Substituindo o nosso x. O que é o nosso x? É esse aqui, ó. Vou pegar essa expressão e substituir bem aqui, ó, no x. Substituindo, a gente tem essa expressão. Quer dizer, então, que eu tenho que somar essa com essa para dar energia mecânica total. O que vai dar? É simples. Por quê? Quando eu vou somar um seno quadrado mais um cosseno quadrado, eu tenho aqui, ó, que cosseno quadrado mais seno quadrado. O corretor aqui deixou eu errar na letra final aqui do seno. Só um minutinho. Então, cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, lá da trigonometria. Quer dizer, então, que você vai simplificar muito a sua expressão, que a sua energia total, sua energia mecânica, que é a soma dessas duas aqui, vai ser meio de kxm². Xm é nossa amplitude, gente. Então, ficou muito mais simples. Vamos fazer exercício sobre isso aí. Primeira coisa, vamos lá. Um transdutor ultrassônico usado para diagnóstico médico oscila com frequência igual a 6 MHz. Mega, então, 10 a sexta. Quanto dura uma oscilação e qual a frequência angular? Eu quero saber qual o período, por quê? Quanto que dura uma oscilação é o nosso período. De que ponto a que ponto que ela se repete. E qual a frequência angular? A frequência angular é o nosso ômega, que a gente pode calcular 1 sobre frequência. Quer dizer, 2πf, quer dizer, isso aí, 2πf. Eu estava confundindo as fórmulas. O que é um transdutor ultrassônico? Você pode utilizar isso aí, por exemplo, na medicina, né? Os médicos utilizam isso aí para medir alguma coisa. O transdutor ultrassônico emite uma frequência, uma certa frequência, essa frequência volta, né? E ele vai conseguir
medir o que ele está procurando. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, vamos encontrar o nosso período. Período é 1 sobre frequência. Que eu estava falando certo aqui e me confundi. Né? 1 sobre frequência, 1 sobre 6,7 vezes 10 a sexta. 10 a sexta porque é megahertz. Então, 1 sobre frequência, calculando isso aí, a gente tem 1,5 vezes 10 a menos 7 segundos. O que dá, se você passar a sua vírgula aqui para a direita, quer dizer que passar a sua vírgula aqui para a esquerda, você vai ter 0,15 milissegundos. Ou microsegundos. Sua frequência angular, aqui vai ser o 2πf, vai ser 2π radianos, vezes sua frequência, 6,7 vezes 10 a sexta, que a gente vai achar esse valor aqui de 4,2 vezes 10 a sétimo radianos por segundo. Então, você veja que você saiu de uma frequência que estava em hertz para uma frequência que está em radianos por segundo. E era só isso. Esse exercício era só para calcular essas duas propriedades. O período, o tempo que demora para repetir, e sua frequência angular, que é a nossa frequência de oscilação em radianos por segundo. Beleza, vamos lá no exercício 2. Exercício 2 é o seguinte. Um bloco de massa M de 680 gramas está preso numa mola, cuja constante elástica é 65 newtons por metro. Então, eu te dei cada mola. A constante que faz a sua mola ser mais rígida ou mais flexível. O bloco é puxado em uma superfície sem atrito por uma distância de 11 centímetros. Então, eu puxei meu bloco que estava na posição inicial, 11 centímetros da posição de equilíbrio. E depois eu solto. É liberado com velocidade inicial no instante t0. Então, soltei aqui, aí ela vai voltar e começar a oscilar. Primeira coisa, determine a frequência angular, a frequência e o período do movimento. Então, frequência angular, ômega, frequência, f, período do movimento, t. Determine a amplitude das oscilações. Então, eu quero xm, essa é a mais simples. Determine a velocidade máxima do bloco no local em que se encontra o bloco quando tem essa velocidade. Onde que é o ponto de velocidade máximo? Que a gente sabe. Determine o módulo da aceleração máxima. Então, eu quero saber o módulo da aceleração é aquele ômega quadrado xm. Determine a função de deslocamento xt do sistema bloco-massa. Então, quer dizer que eu quero a equação para determinar aquele sinal inteiro. Vamos lá. Primeira coisa, frequência angular. Raiz de K sobre M. Ômega raiz de K sobre M. O K, 65 Newton por metro. Aqui, está no exercício. E nossa massa vai ser 0,68 quilogramas. Porque 680 gramas em quilogramas, 0,68. Isso vai dar aqui para a gente, então, 9,78 radianos por segundo. Porque Newton por metro dividido por quilograma, você vai conseguir achar o radiano por segundo. Tá aqui. Beleza, achamos esse primeiro. Depois a frequência. Quando a gente lembra que o ômega é 2πf. Então, eu isolando o f vai ser ômega sobre 2π. Então, 9,78 dividido por 2π. Então, radianos por segundo dividido por radiano vai sobrar oscilação por segundo. Oscilação por segundo, a gente tem o hertz. 1,56 Hz. Então, essa é a sua frequência angular e essa é a sua frequência. Seu período é 1 sobre f, 1 sobre a frequência. 1 sobre 1,56 Hz. A gente vai ter, então, 1 dividido por 1 sobre segundo. Quer dizer, então, que você vai passar o segundo lá para cima. Então, vai dar seu em tempo, 0,64 segundos ou 64
640 milissegundos. Letra B. Amplitude da oscilação. Essa é a mais simples, gente. Por quê? Eu te falei que eu puxei o seu bloco até o ponto de 11 centímetros. Do ponto de 11 centímetros eu larguei. Então quer dizer, mais do que 11 não vai. É a sua amplitude máxima, 11 centímetros. Sua velocidade máxima, a gente vai determinar com a amplitude da velocidade. Estava lá escrito para a gente, lá, olha lá a nossa amplitude, ômega xm. Então quer dizer que, por que eu não estou utilizando o negativo? Porque eu quero só o módulo da amplitude máxima. Qual que é a velocidade máxima? Tanto faz se é mínima, se é negativo ou se é positivo. É a máxima para mim. Então, ômega xm, o ômega 9,78 que a gente calculou. Nossa amplitude 11 centímetros, que é 0,11 metros. Calculando isso aí, a gente vai achar então metros por segundo, que vai dar 1,1 metros por segundo. Nossa aceleração máxima. Também, como que a gente vai achar isso? Faz o ômega quadrado xm. De novo, não é importante se é negativo ou se é positivo. A gente sabe que é máximo, tanto faz se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Então está aqui, 9,78 ao quadrado vezes 0,11 metros. Aqui a gente acha 11 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora a gente tem que calcular a nossa equação. A nossa equação da posição é a nossa última coisa que a gente tem que fazer. Então, eu sei o que é o xn. Eu sei o que é o ômega. Falta então só descobrir o que é o φ para escrever isso aqui. Vamos lá. O nosso bloco, o que a gente sabe? Quando ele está na amplitude máxima, ou seja, quando ele está em 11 centímetros, e eu falo que eu inicio o meu sistema em 11 centímetros, o meu tempo é zero. Então quer dizer que quando eu solto ele em 11 para ele fazer a oscilação, ele vai ser o tempo zero. Então eu vou ter que substituir isso na minha equação. O que eu sei? Quando a minha partícula está no tempo zero, então quer dizer que eu vou substituir o tempo zero aqui em t, eu vou estar com a minha partícula em 11 centímetros. Então, a posição dela é 11 centímetros. Está aqui, 0,11. E você vai escrever os dados que você já tem. Xm é 0,11. Cosseno, ômega é 9,78. O tempo é zero, porque no tempo zero ela está em 11 centímetros. Mais o φ, que é o que você quer encontrar. Então, fazendo essa conta aqui, o que dá? Você passa esse 0,11 aqui para baixo. Então, 0,11 dividido por 0,11 dá 1. 1 está aqui. Cosseno de 9,78 vezes 0. Isso aqui é 0. Então, vai ser 0 mais isso, que vai dar cosseno de φ. E o que você vai fazer, então? É passar para o outro lado, cosseno menos 1. Ou seja, o arcosseno disso aqui vai ser sua resposta. E quando a gente faz essa resposta, a gente acha que o nosso ângulo é zero. Então você vai passar aqui, arcosseno para o outro lado, arcosseno de 1 dá zero. Então quer dizer que o seu φ é zero. Então a gente só escreve nossa equação. Escrevendo nossa equação, 0,11, cosseno de 9,8 ou 9,78 que a gente estava utilizando, mais zero. Porque o φ é zero quando a gente faz o arcosseno de 1. 0,11 cosseno de 9,8t. Essa é a sua expressão do movimento. Se eu por um acaso te perguntar, no instante de tempo zero, onde que você tem que estar? Você tem que estar em 11 centímetros. Então, cosseno de 9,8 vezes 0, cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então quer dizer que você vai estar em 11 centímetros, que vai sobrar só isso aqui, 0,11 vezes 1. Então, sua expressão está válida para esse exercício. Beleza. Vamos lá. Mais um exercício.
Muitos edifícios altos possuem amortecedores de massa, cuja finalidade é evitar que os edifícios oscilem excessivamente por causa do vento. Em muitos casos, o amortecedor é um grande bloco instalado no alto do edifício, que oscila na extremidade de uma mola, movendo-se em um trilho lubrificado. Quando o edifício se inclina para uma direção, direita, por exemplo, o bloco se move na mesma direção, mas com certo retardo, de modo que o bloco finalmente oscila para a direita e o edifício está se inclinando para a esquerda. Quer dizer, então, você tem um prédio, aí esse prédio oscila. Quando ele vai oscilar para a direita, o seu pêndulo ali, ó, o seu sistema, ele também vai oscilar, só que ele vai depois. Então, esse oscila, o outro vai indo depois. Enquanto o outro está indo para a esquerda, ele ainda está indo para a direita, para fazer com que você amorteça o seu movimento e fique na menor amplitude possível. Assim, o movimento do bloco está sempre defasado em relação ao movimento do edifício. Vamos supor que o bloco possui uma massa de 2,72 vezes 10 a quinta kg. Então, esse é o seu bloco. E que foi projetado para oscilar com a frequência de 10 Hz, com amplitude Xm de 20 cm. Então, nossa amplitude de 20 cm, frequência 10 Hz, massa 2,72 vezes 10 a quinta. Qual a energia mecânica total desse sistema? E qual a velocidade do bloco ao passar pelo ponto de equilíbrio? Quando o ponto de equilíbrio é o ponto de x igual a zero. Vamos lá. Primeira coisa, energia mecânica vai ser a soma da energia cinética e a energia potencial. Então a gente soma o K com o U. E o que a gente tem? Eu dei no exercício para vocês a amplitude das oscilações, que eram 20 centímetros. E a gente vai calcular o valor de E quando o bloco está em x igual a m. E isso vai ser quando a gente tem velocidade zero, porque nas extremidades a velocidade é zero, para facilitar para a gente. Então, quando eu quero determinar o valor de U nesse ponto, a gente vai precisar então calcular nossa constante elástica K primeiro. Primeira coisa, constante elástica K, que é de acordo com a nossa equação. O ômega é o raiz de K sobre M. E ômega também é 2πf. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou isolar o meu K aqui. Ó. O que eu faço? Elevo isso aqui ao quadrado, então vai estar ômega quadrado. Elevo isso aqui tudo ao quadrado, então vai ser K sobre M, e passo o M para o outro lado. Então, seu K vai ser M ômega quadrado. Então, M, o ômega que é 2πf, então M 2πf ao quadrado. Isso que a gente vai calcular o nosso K. Calculando ele aí, ó, M, que é 2,72 vezes 10 a quinta, 2π ao quadrado, né, porque tudo aqui está ao quadrado, vezes frequência ao quadrado também. A frequência aqui cortou, gente, mas ela está ao quadrado também. Não se esqueçam disso. Então, fazendo isso aí, dá 1,073 vezes 10 a nona Newton por metro. Então, essa é a sua constante da mola. 1,073 10 a nona por Newton por metro. Isso aqui é bem alto. Então, vamos calcular a nossa energia mecânica, porque o que eu precisava era só esse K. E quando a gente lembra que a nossa energia mecânica vai ser o seguinte. Já que a gente está vendo no ponto que a velocidade é zero, não é? Onde que o x é igual a xm, que você está na amplitude máxima, a velocidade é zero. Então, isso aqui tudo é zero. Ó. Você vai calcular a sua energia mecânica, que é igual a sua energia potencial, kx quadrado sobre 2. Então, está aqui, ó, meio de K, que a gente acabou de calcular, o x, que é a nossa amplitude, 0,20, que é 20 centímetros, ao quadrado. Então, calculando isso aí, eu vou ter uma energia mecânica total de 2,1 vezes 10 a sétima joules, unidade de energia joules. Beleza. Agora,
vamos achar essa velocidade no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é x igual a zero. Então, a velocidade no ponto x igual a zero vai ser nossa energia potencial, que é igual a zero. Então, a gente vai utilizar ela para calcular. Então, o que vai acontecer nesse ponto que o x é igual a zero? Já que nossa energia potencial elástica é zero, porque a mola não está fazendo ação nenhuma ali, a gente vai ter a nossa energia total sendo a nossa energia cinética. Então vai ser o contrário. Essa aqui vai ser zero. E essa aqui a gente vai calcular. E como a gente já calculou qual que é a energia, é só substituir. Então vai ser E é igual a K mais zero. Então E, que é aquele valor que a gente calculou, o K, que é a energia cinética, meio de mv quadrado. Então, m está aqui, v quadrado que a gente quer achar, mais o zero, porque isso aqui a gente está na posição de equilíbrio, x igual a zero aqui dá zero. Quer dizer, então, que a gente isola o nosso v e vai achar 12,6 metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade no ponto zero. Se eu te pedisse a velocidade no ponto de amplitude máxima de 20 centímetros, era simples também. Por quê? Velocidade na máxima amplitude e na mínima amplitude também são zero. Agora vamos no último exercício aí, só para relembrar nossa teoria. Um móvel executa um movimento harmônico simples segundo a seguinte equação. 4 cosseno de πt mais π determine a amplitude de movimento, a pulsação, a fase inicial, o período e a frequência de movimento. Pulsação é a nossa frequência angular. Você pode encontrar com esse nome aqui também. Então, é simples. É só pegar os dados. Já está tudo escrito aqui. Nossa forma da equação é x é uma amplitude vezes cosseno de ômega-t mais φ0, ou φ. Essa é a nossa equação da posição. Então, é só pegar os dados que já estão escritos aqui. Qual que é a nossa amplitude? Só comparar, é o que multiplica o cosseno, então é o 4. Nossa amplitude no sistema internacional, 4 metros. Qual que é a nossa pulsação? É o nosso ômega. Nosso ômega vai ser então aqui, é o que está multiplicando o T. É o π, então é π radianos por segundo. Qual que é a fase inicial? A fase inicial está aqui, é esse ângulo, é o φ, que vai ser π radianos. E por fim, nossa frequência, o que vai ser? A nossa frequência angular é 2πf. E o que é a nossa frequência angular? É o π que está aqui no exercício. Π é igual a 2πf. Quer dizer então que você vai isolar o f e vai sobrar com 1 sobre 2 Hz. Esse aqui é o valor da sua frequência. Então, nossa aulinha de hoje era essa. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa vocês podem me contatar para eu ver alguma dúvida de vocês. Na semana que vem a gente já tem a nossa prova sobre fluidos e também sobre essa matéria que eu passei hoje. Então, eu vou deixar uma PS para vocês no portal, para vocês resolverem e entregarem também até semana que vem, tá, gente? Eu vou mandar e-mail e também um aviso lá no portal para vocês. Espero que tenham entendido. Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. Até mais para vocês.